Olá, meu nome é Tatiana Santos Ferreira e eu vou estar falando um pouco sobre o século dos quantas e também da pré-história da física dos quantas. O século dos quanta. É bastante provável que historiadores da ciência, no século vindouro, se referiram ao século XX como o século dos quanta. Tal tem sido a influência dessa teoria científica em nosso mundo. O impacto da física quântica na sociedade contemporânea se estende desde aplicações tecnológicas incorporadas ao nosso cotidiano, como o transitor e o laser, até a discussão de temas eminentes filosóficos, como fatalismo e humanismo. Essa teoria física, elaborada no essencial entre 1900 e 1927, passou a ocupar um lugar central na constelação das teorias científicas existentes. É hoje a disciplina fundamental na formação de físicos e químicos. Contribuiu também para a constituição de uma nova disciplina, a biologia molecular, auxiliando no desvendamento da estrutura da molécula do código genético, o DNA. Conhecer e compreender a física quântica tem atraído e mesmo apaixonado profissionais tão diversos quanto cientistas, filósofos, historiadores, advogados e artistas. Por todas essas razões é que um conhecimento mínimo dessa ciência é indispensável ao que denominamos de alfabetização científica. Podemos definir de forma simples a física quântica dizendo que ela é uma disciplina científica que estuda as propriedades do corpo muito pequenos, a exemplo das moléculas, dos átomos e das partículas ainda menores que o átomo. Além disso, ela estuda as interações entre esses corpos e a luz ou outras formas de radiação eletromagnética. Nesse sentido, a física quântica é a ciência do mundo microscópio. Tem sido, aliás, denominada inicialmente de física atômica. A pré-história da física dos quanta. Vamos começar pelo estudo da física aristotélica, que prevaleceu no pensamento ocidental por quase 2000 anos, até explodir no século XVII, a grande revolução científica associada ao nome de Galilei e ao de Isaac Newton. Aristóteles, que viveu na Grécia Antiga, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, foi um dos pensadores mais importantes da história. Elaborou uma física e uma cosmologia que se apoiavam em duas ideias fortemente enraizadas no senso comum. A primeira, a Terra é móvel e está localizada no centro do universo. E segundo, nos céus os movimentos que percebemos repetem-se de modo sempre regular, como se fossem imutáveis. Essas duas ideias, Aristóteles adicionou outras contribuindo um sistema teórico altamente sofisticado e coerente. Ele propôs a divisão de um mundo em duas partes. De um lado, o mundo em que vivemos, nascemos, crescemos e morremos. O mundo das mutações, da corrupção, como diziam os gregos. Do outro, o céu, no qual os corpos celestes estavam incrustados em esferas girantes. Nesse mundo celeste, considerado perfeito, os movimentos naturais eram o mais harmônico possível, isto é, circulares. Nele cabia a aplicação da matemática, considerada ciência das formas perfeitas. Já no mundo em que vivemos, chamado de sublunar, sendo o mundo das coisas mutáveis, não perfeitas, não cabia o recurso à matemática. O nosso mundo era escrito qualitativamente. Os corpos eram formados por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Cada um deles tendo um lugar próprio, denominado de lugar natural. Os movimentos eram divididos em naturais e violentos.
os movimentos naturais, subida e descida de corpos. Eram movimentos de retorno dos corpos aos seus lugares naturais. Desse modo, um corpo composto pelo elemento terra tinha um movimento natural para baixo, enquanto outro corpo composto pelo elemento fogo dirigia-se naturalmente para cima. Os movimentos violentos eram todos aqueles que não eram à volta de um corpo ao seu lugar natural. A exemplo do lançamento oblíquo de uma pedra. Aristóteles acreditava ser indispensável a aplicação permanente de uma força para manter os corpos em movimento violentos. Como vemos o universo aristotélico, era um mundo completamente hierarquizado. Além disso, devemos registrar que no pensamento de Aristóteles, como aliás no pensamento grego em geral, havia um complexo divórcio entre a teoria, considerada uma atividade nobre, e as técnicas vistas como a atividade de menor prestígio social. Não havia entre os gregos, portanto, o que hoje denominamos de experimentação, que é uma articulação entre as atividades teóricas e práticas. Olá, meu nome é Sayonara Rosário do Nascimento e eu vou falar um pouco sobre uma revolução científica. Um representante dessa atitude renascente foi Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, que exerceu ao mesmo tempo a engenharia e a arquitetura e a pintura, dentre de outras atividades. Da Vinci afirmou que aqueles que se entregam à prática sem a ciência são como um navegador. Pela primeira vez na história da nossa civilização foi usado um instrumento óptico para olhar os céus. A semente dessa nova forma de conhecimento germinou e deu aos seus maiores frutos no século XVII, quando explodiu a Grande Revolução Galileana. Meu nome é Sara Rosário do Nascimento e eu vou falar um pouco sobre o princípio da inércia. O princípio da inércia. Foi desse modo que Galileu lançou as bases do que hoje denominamos de física clássica, pondo a física aristotélica. Formulou o que hoje denominamos de princípio da inércia, definindo que na ausência de forças ou com forças cuja resultante seja nula, os corpos mantêm o seu estado de movimento. Isto é, se estão em repouso, permanecerão em repouso. Se estão em movimento uniforme, permanecerão em movimento uniforme. O cientista italiano formulou também a lei que descreve a queda dos corpos quando caem livremente. Galileu obteve tais resultados empregando uma maneira de pensar muito diferente daquela conhecida pelos aristotélicos. Esse modo de pensar, ou método, é talvez o maior legado do Galileu, a constituição da ciência moderna. O cientista italiano recorreu à experimentação, pondo fim ao divórcio entre a teoria e a prática, realizando dessa forma o casamento entre duas esferas da atividade humana. Formular uma hipótese é inventar uma ideia preliminar sobre o fenômeno a ser estudado. Essa ideia deve então ser expressa em termos matemáticos para ser submetida a um teste empírico, isto é, a realização de uma experiência. Conforme o próprio Galileu explicitou, os segredos da natureza estão escritos em linguagem, não poderemos conhecer mais profundamente o mundo em que vivemos. O caráter científico dos posicionamentos de Galileu lhe trouxe sérios problemas. A poderosa Igreja Católica da época, que estava absolutamente contrariada com suas ideias, o perseguiu e o condenou. De todo modo, a essa altura era impossível impedir que as ideias de Galileu fossem disseminadas. A escolha do italiano na redação de seus trabalhos contribuiu muito para a popularização de suas ideias. Olá, meu nome é Beatriz Leite dos Santos e eu vou estar falando um pouco sobre o tema mecânica newtoniana
e os eixos da mecânica newtoniana? Foram os trabalhos de Galileu e Kepler que deixaram o caminho reto para Isaac Newton formular a lei da dinâmica e a lei da gravitação universal. Para Newton, bastava saber a massa, as forças aplicadas e as condições iniciais de movimento, para saber o movimento futuro de uma partícula e estabelecer que a aceleração adquirida por uma partícula é a cada instante, ou seja, há uma força sobre ela. Para entendermos melhor a mecânica newtoniana, é preciso ter uma visão para o movimento que incorporava a relação entre a causa e efeito através de uma regras matemáticas. A mecânica newtoniana, ela é capaz de prever todo o movimento futuro de um corpo, ou seja, a sua trajetória. Para isso acontecer, é preciso usar uma ferramenta matemática muito poderosa, o cálculo diferencial e integral, feito pelo próprio Newton. Diante do sucesso dessa mecânica, a humanidade ficou sem reação com a precisão que descrevia tais movimentos. Com a formulação das leis do movimento e as leis de gravitação, Newton uniu a física dos céus com o terrestre. Para ele, a força que a Terra exerce sobre uma maçã é a mesma que o Sol exerce sobre os planetas. Aos pouquinhos passou a adotar a mecânica newtoniana como uma ciência perfeita. Meu nome é Gabriel Victor e eu vou apresentar sobre a descoberta de Netuno. Uma das previsões mais significativas da mecânica newtoniana foi a da existência de novos planetas. Quando Urano foi descoberto pelo astrônomo William Herschel, notou-se que sua órbita não convergia com as previsões da física newtoniana. A confiança na mecânica era tão forte que os cientistas não trabalharam com a possibilidade de ela estar errada. Ao contrário, formularam a hipótese de que o planeta, até então não observado, deveria perturbar a órbita de Urano com seu campo gravitacional. Entre 1842 e 1846, o astrônomo e matemático francês Urbain Le Verrier e o inglês John Adams usaram a física newtoniana para calcular a órbita do planeta hipotético, reforçando a imensa convicção naquela teoria científica. Logo depois, o novo planeta foi descoberto pela equipe do Observatório de Berlim, dirigida por Johann Galle, na região prevista pelos cálculos de Le Verrier e Adams. E para quem está sentindo-se muito distante no tempo de Isaac Newton, é bom lembrar que os cálculos engenhosos feitos para levar o homem à Lua em 1969 obedecem com precisão ao esquema de previsibilidade da mecânica newtoniana. A confiança na física newtoniana cresceu de tal modo que os cientistas buscaram ao longo do século XVIII e XIX criar modelos mecânicos para compreender os novos fenômenos que hoje são tratados por teorias independentes da mecânica, como o eletromagnetismo e até hemodinâmica. Criou-se, por exemplo, um modelo mecânico para os estudos dos gases, de modo a deduzir grandezas físicas macroscópicas como temperatura e pressão. Essa extensão dos modelos mecânicos está na base da disciplina mecânica estatística clássica. Um exemplo é a lei de Coulomb, que trata da atração e repulsão entre cargas elétricas. A formulação dessa lei já está apoiada em forte analogia com a lei da gravitação newtoniana. A confiança nos esquemas explicativos da física newtoniana foi durante muito tempo um fator que impulsionou o desenvolvimento da ciência. No entanto, ela se converteria também no seu inverso, ou seja, em um freio para o desenvolvimento científico. É que criou-se entre os cientistas uma verdadeira concepção de mundo, e não só uma teoria física que podemos denominar de mecanicismo, buscando explicar todos os fenômenos naturais a partir dos esquemas explicativos da mecânica newtoniana. O mecanicismo significou também uma generalização para os estudos de todos os domínios da natureza. De algumas características da ciência newtoniana, a exemplo do tipo de previsibilidade implícito no seu determinismo. Newton não alimentava essa expectativa de universalização da sua teoria mecânica e do determinismo nela implícito. O mecanicismo é a concepção filosófica cujas origens remontam à primeira metade do século XVII e ao filósofo e cientista francês René Descartes, mas sua influência entre os físicos do século XVIII e XIX é indissociável dos êxitos crescentes da mecânica newtoniana. Uma das características mais relevantes da concepção mecanicistas foi a crença de que o determinismo presente na mecânica newtoniana era aplicável em quaisquer outros fenômenos da natureza. O porta-voz mais destacado dessa tendência foi o eminente físico e matemático francês Pierre-Simon de Laplace, autor de desenvolvimentos teóricos fundamentais na aplicação da mecânica aos corpos celestes.